mais uma Ação Cast. Todos que estão aí seguindo nós através da Rádio Colina do Vale, sejam todos bem-vindos através do Instagram Ação Cast e hoje também no Instagram da nossa convidada. Hoje uma convidada muito especial, uma nutricionista. Vamos se apresentar aí para nós. Obrigada, boa tarde, Glaucia, boa tarde, Jéssica, Janete. É um prazer para mim estar aqui, uma honra, né? O convite de vocês e vamos que vamos. É isso aí. Honra nossa, né? Por você ter aceitado esse convite. E a gente gostaria de saber, né? Para quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois, que vai ficar gravado, a gente agora está transmitindo pela Rádio Colina, né? Ondas de rádio, pelo nosso Instagram AçãoCast e pelo Instagram seu pessoal. O pessoal, né? Uhum. Mas depois ficam salvas as lives no nosso perfil e também no YouTube a gente também salva. Então, legal. Muitas pessoas, né, vão escutar a história da Larissa. E eu sei que muita gente te conhece, mas talvez tem muitas pessoas que ainda não sabem, né, quem é a Larissa Valentim. Então conta um pouquinho, Larissa, para nós e para o pessoal que está em casa, quem é a Larissa? Bom, hoje eu sou nutricionista, né? Cheguei em Morrazópolis no ano de 2004 para 2005. Acho que eu tinha de 7 para 8 anos, vai fazer quase 20 anos que eu moro aqui. Porque o meu pai, na época, ele trabalhava na rádio em Roncador, foi transferido para cá, e foi quando a gente chegou em Morrazópolis, né? E assim, meu pai sempre trabalhou na rádio, a gente sempre trabalhou com eventos, eu desde muito nova, meu irmão também. E até que chegou quando a gente abriu uma loja também de produtos naturais em Morrazópolis, e foi quando surgiu o interesse de eu fazer a faculdade de nutrição, né? Minha mãe vendia loja lá de fitoterápicos, né? Os produtos naturais. E foi no ano de 2014 que eu entrei na faculdade, formei em 2017. E por enquanto é isso aí também. E pra quem talvez não saiba, ela foi o irmão, é o Ayrton Jones, isso, né? Às vezes, quando eu falo assim, só meu nome a pessoa não vai conhecer, então tem que falar ou a filha do João Valentim ou a irmã do Ayrton Jones. Aí as pessoas a filha da Rose Valentim, aí aumenta o leque ali, né? Verdade. As pessoas conhecerem. Exatamente. Gente, hoje o Jefferson não pôde estar aqui presente, teve um compromisso, mas hoje nós temos também aqui a Janete, que está nos auxiliando. Fala aí, oi, Janete. Oi! A Janete aqui nos socorre, ela é ótima aqui nos aparelhagens, que ela vai ensinar eu e a Jéssica, né? Então, vai aprender. Eu acho que a gente vai conseguir aprender. Tudo que o ser humano consegue, eu também consigo. Se a Janete aprender, o Jéssica vai aprender também. As mulheres são poderosas. Isso, as mulheres são poderosas. Para falar, né, do mês de março, né, que a gente está trazendo aí algumas mulheres. E para contar a sua história, né, para falar um pouquinho sobre que as mulheres elas podem, né, se cuidar assim. Hoje a gente trouxe uma nutricionista para isso, para falar um pouquinho também sobre a importância da alimentação, da atividade física, está tudo incluso, né? Com certeza. Conta aí para nós um pouquinho assim, porque você acha que as mulheres, né, tem a idade, a menopausa, todos os períodos, da gestação. Um ajuda o outro, né? Eu falo assim, que a alimentação saudável, o exercício físico caminham juntos, né? A gente ter hábitos saudáveis. Então, assim, não só a mulher, né, mas todo mundo. Se a gente começar a se cuidar um pouco mais, hidratação, que é o básico, né? Nosso corpo 80% líquido. Às vezes a pessoa esquece de tomar um pouco de água, às vezes tem aquele cansaço no dia, não sabe, às vezes é a falta da hidratação com o corpo, né? Então, assim, hoje em dia dá pra ver como está a alimentação dos adultos e influenciando as crianças também. Por exemplo, a gente vai fazer um café da manhã, o café da manhã brasileiro é um café e um pão, né? A gente não inclui tantas frutas no café da manhã, por exemplo. No almoço, às vezes a pessoa vai mais prático, por exemplo, eu vou comer uma coxinha, ou às vezes nem coloca uma salada. É tão importante, né, a ingestão de fibras para a gente colocar. Então, assim, às vezes não é nem falta de conhecimento, né? Às vezes por falta de tempo, e aí as pessoas vão mais fácil. Por exemplo, a gente vai ao mercado e a gente já pega o que está pronto, porque aquela falta de se planejar e fazer uma alimentação saudável, né? Que se a gente planejar, por exemplo, no domingo eu vou preparar umas marmitinhas, vou fazer durante a semana, isso já ajuda tanto, né? Pra gente
Sabe como que eu faço, Larissa? Assim, eu gosto muito de legumes e verduras. Mas igual você falou, a questão da correria, a gente acaba deixando, você tem que ter tempo. Eu já não gosto muito, gente, eu só não sou fã de cozinhar, tá? Não vou contar esse segredo, não gosto não mesmo. Eu não sou fã, não é meu forma, mas eu faço, a gente cozinha. Mas assim, Larissa, que eu gosto de falar, tudo é uma questão de mudança de hábito, de rotina, né? Então assim, eu já não tô assim tão jovem, apesar de ser muito jovem, então eu tive que aprender a cuidar da alimentação. E uma coisa que eu faço muito, assim, que me ajudou muito, é deixar tudo lavado. Sabe assim, tudo já na sacola lavado, ganha esse tempo, porque você chega lá, não é? Chega lá no almoço, até você lavar aquilo, não vai ter, você já nem come. Não é assim, a Janete fez uma cara, tipo assim, eu não faço isso. Então assim, você deixa pronto, né? Igual, tipo assim, de repente, igual o chuchu. Gente, existe coisa pior se descascar aquele chuchu. Não tem, gente. Daí eu já deixo descascado, picado, assim, o que eu vou fazer às vezes no almoço, vou deixar à noite ou de manhã antes de eu ir trabalhar, já deixo picado. Porque se eu chego, só refoga ali, eu faço, né? Porque se você deixar pra fazer na hora, você come arroz, feijão, ovo frito, toma carne e pronto, não é assim? É basicamente isso. E a fritura, né? E a fritura, é muito com a fritura. É rápido, né? Coisa rápida. Sim, o excesso dessa gordura saturada, aí vem as epidemias, né? Colesterol, diabetes, esse acúmulo de gordura e a pessoa não tá sabendo de onde que vem. Nossa, tá lá com uma doença e não sabe, às vezes, dos maus hábitos que ela vem criando, né? E não é fácil mudar não, viu, gente? Assim, né? Você precisa ter muita consciência que aquilo está te fazendo mal e se você quer chegar onde você quer, você precisa colocar uma determinação. Eu falei, vou fazer assim, uma meta, né? Você falou, a correria, né, Larissa? Sim, exatamente. Se a pessoa se programar, eu levantei de manhã. A primeira coisa que a gente tem que fazer de manhã é tomar água em jejum. Por quê? Você vai despertar seus órgãos internos. Isso eu já tô fazendo, gente. Sim. Primeiro item, vamos ver o som. Se a pessoa faz, eu vou tomar uma água com limão. Não necessariamente precisa de um limão. Se você aprender a tomar água em jejum, já vai ser uma diferença enorme para você ver no seu corpo. Depois que você tomou água, esperou ali uma meia hora, aí você vai fazer o seu café da manhã. Né? O que é interessante colocar? Proteínas, né? Leite, ovos, queijo e sempre uma fruta junto. Você colocando essa proteína, você não vai ter tanta fome na hora do almoço, por exemplo, né? Que ela vai te dar um pouco mais de saciedade. Ali no lanchinho da manhã come umas 2 castanhas, fibras. Vai fazer o almoço, começa comendo aquela salada. E às vezes o brasileiro não tem o costume de comer o arroz integral. A gente come mais arroz branco, né? A diferença do integral para o branco é só uma fibra ali revestida, tá? Mas assim, quer comer o branco, não tem problema. Desde que você coma um porte de saladas e legumes juntos, né? E uma proteína. Mas tentar não só fazer frituras, a gente fazer uma carne cozida, né? Uma carne moída, uma carne de panela. Variar durante a sua alimentação. Acabou de almoçar, come uma fruta cítrica. Né? Porque se eu chupar uma laranja depois do almoço, essa vitamina C ela ajuda melhor a absorver o ferro do feijão, por exemplo. Né? Aí o que as pessoas fazem? Às vezes ela passa a tarde inteira sem comer. Ou só come uma fruta. Eu quero emagrecer, eu vou comer uma fruta ali à tarde. Coloca uma proteína junto. Se você comer só a fruta ali de tarde, na janta você vai estar morrendo de fome. Também. Principalmente maçã, que parece maçã, dar um buraco no estômago. Vai lá, faz uma crepioca à tarde, uma omelete, se você tiver um pouco mais de tempo, ou prepara ali na hora do almoço, leva um lanchinho pro seu trabalho, come. Na hora de chegar na janta, você não vai estar tão com tanta fome. O Larissa, aproveitar, você fazendo consulta aqui já. Gente, se você mandar perguntas aí no Instagram, pode mandar perguntas. Ah lá, na verdade é uma curiosidade. Então já faz aí, né? Faça a minha. Vai ajudar bastante os ouvintes, né? Por exemplo, tem gente que come macarrão, arroz e batata. Pode, ao mesmo tempo? O que acontece aí? Ele excedeu o limite de carboidratos. O que é os carboidratos? A nossa fonte de energia. Só que assim, tem que pensar, muitas calorias e é o carboidrato simples. Como que eu explico isso? Falta um pouco de fibras, né? Se a pessoa colocar uma salada junto, colocar uma proteína junto, mas ela tem que escolher pelo menos um desses carboidratos. Ou o arroz, ou a batata, que você falou? O macarrão. Ou o macarrão. Né? Só que ela
os 3 juntos. Dá pra gente colocar os 3 juntos, só que diminuindo a quantidade. Isso aí o nutricionista vai calcular pra você. Né? Você pode colocar de pouquinho ali, às vezes você bate sua meta diária, mas você precisa de fibras também. Eu espero que a minha família esteja ouvindo. Porque às vezes você fala, se eu comer um pão de manhã, a absorção dele vai ser rápida no teu organismo. Mas se eu comer ele com ovo, já vai ser diferente, porque eu coloquei a proteína junto. Ele vai demorar para ir absorvendo. Então, é importante essa união da proteína junto. Olha, isso é bem interessante que a Larissa falou, porque eu sou bem assim, né, relaxada, estou melhorando a cada dia, eu vejo que eu estou avançando, sabe, assim, tenho me corrigido, assim, bastante, mas eu tenho muita fome de manhã, gente, de manhã, e à noite, assim, eu não entendo, fico de boa, mas lá em casa é o contrário, eu tenho muita fome de manhã, daí eu coloquei um ovo, igual você falou, mexido com pão, tiro o iodo, ou faço vai te dar saciedade e a fonte de proteína. Tira, porque eu tenho muita fome, gente, de manhã parece que eu, assim, desesperador. E meu marido... marido... fruta junto, então, melhor eu vou pôr no colocar. E meu marido é à noite, gente, à noite ele é um dragão, quer comer tudo, né? Então, assim, a gente já almoço ali, então eu não quero comer nada, não, Carlinhos, não se come mais, nós já estamos na idade que a mãe já se come. Às vezes a pessoa coloca pensar, se eu fizer um jejum, eu vou emagrecer. Mas às vezes é só questão de equilibrar. De você equilibrar a tua alimentação, você vai emagrecer comendo, mas você precisa arrumar a tua alimentação. E aí, isso que você falou do carboidrato que a Janete falou, de colocar uma só, eu aprendi, assim. Então, se eu vou comer uma batata, ou uma mandioca, ou uma salada, a carne, eu já tiro os outros. Às vezes você fica com o olhinho comprido, assim, se for algo muito gostoso, tiver qualquer bem pouquinho, assim, mas assim, eu já consegui. Mas foi difícil no começo, viu, gente? Sim, foi fácil. Conta pra nós, o que você fez no almoço hoje? Ai, fiz fritura hoje. Nossa, minha nutricionista aqui, eu fiz fritura. Mas eu fiz bastante salada. Eu fiz, olha pra ver como eu tô prendada pra quem não gosta de cozinhar. Arroz, feijão, cozinhar na hora. Eu fiz aquela lavagem, que é do sítio, assim, com com cenoura afogadinho, praticamente sem óleo, ó, como eu tô. E fiz chuchu afogadinho. Porque eu amo também, mas pra descascar aquilo. Porque pode fazer com a casca? Lógico. Sim, as fontes de vitaminas tá. Né? Também. Sim, vitamina A também. Cenoura. Aí mais fácil, Cenoura também pode, né? Cenoura é fonte de vitamina A. Mas você deve ser com a casca? Eu costumo tirar a casca, mas se não. você quiser lavar ela bem lavadinha, você tem Esfregar. que saber de onde que vem essa cenoura, aí tranquilo. Mas eu não sabia disso não. Gente, mas aquela casca, se for meia dura, não fica ruim? Não. O chuchu, né, doutora, tem que ser novinho, né? Aí a casca dele fica macia, né, doutora? Isso Se for o mesmo. chuchu mais velho, aí você sabe que tem que descascar, porque daí Fica mais amargo, mais duro. Vai no paladar da pessoa, né? A maioria dos meus pacientes não gosta de chuchu, então você tem que variar bastante no seu prato. E assim, quanto mais colorido o teu prato, melhor, né? Mais vitaminas você está consumindo para o teu organismo. Bacana. Olha, já tem uma pergunta. Deixa eu só falar que a gente tá falando de carboidrato, antes da pergunta aqui. E tem essa questão de qual carboidrato é melhor, pior, porque às vezes tem vários tipos, né? Quem falou arroz, feijão, batata. Eu posso escolher um se eu gosto de carboidrato, né? Não pode faltar no prato, mas qual que você indica? Interessante, porque assim, tem os carboidratos e tem o índice deles. O índice glicêmico, por exemplo, uma batata é maior que o índice glicêmico, uma mandioca, um arroz. Mas pra mim, a melhor fonte de carboidrato é a batata doce. Só que assim, não adianta, eu não gosto que as pessoas falam mal do carboidrato. Se você comer pão, engorda. Não existe isso. Por quê? Se eu como pão todos os dias, por que eu não engordo? É a quantidade. Isso que você vai cuidar. Você pode comer de tudo, se você quiser, se você tem que cuidar desse cálculo do que você vai comer, né? E assim, ingerindo também as outras fontes de fibra e de proteína junto. Acho que o Eu falo assim, esse é melhor comer esse do que esse. E pra cada pessoa, né? Não tem como pegar uma dieta minha e passar pra Glaucia, pra Janete, porque vai, né? Se é homem, se é mulher, se é mais jovem, se não, se gosta de alimento, se não gosta. Questão de água, a mesma coisa. Água também. Tanto que eu bebo não é o mesmo que você, que a Glaucia ou a Janete, cada um é calculado. As pessoas falam, mas tem que tomar 2 litros de água por dia. Como que eu vou falar com uma criança?
Às vezes ela precisa de 900 ml de água por dia, Sim. já está adequado para ela. Já não precisa mais que isso, né? Olha que bacana. E tem essa questão de tomar menos água, né? Vamos aproveitar e tirar as dúvidas Sim. hoje aqui. E se tomar muito a mais também? Tem algum O que problema no acontece? nosso organismo? O excesso de líquido, né? Você vai reter um pouco de líquido. Não Vai ficar deixar. por fora da célula, que a gente vê isso na bioimpedância. Aí ela vai ver o tanto de água intracelular que é dentro da nossa célula e a água extracelular. Então, às vezes, então, é tudo equilibrado, até a água é demais. Olha só, tudo tem que ter Tudo que é equilíbrio, demais, né? Isso foi bem legal que a Larissa falou, porque até então, sei lá, até uns 2 anos atrás, era só assim, água, não importa a quantidade, água, gente, mas assim eu achava, eu pensava comigo, 5 né? litros de água. Não sei se é porque, lógico, eu também não bebia tanta água, hoje eu aprendi, mas depois que eu vi sobre isso, que até a água precisa de equilíbrio, eu fiquei bem interessada, faz sentido. Ai, gente, que Só que bacana. assim, é muito raro a gente encontrar alguém que beba bastante água de chá. Por isso que as pessoas falam bastante para beber água. Mas esse incentivo. O Alex colocou aí. Tem umas perguntas aqui. A Viviane está falando. O que você acha da suplementação? E em que idade deve ou pode se iniciar a suplementação? Sim. E qual dieta você recomenda? Acredito que em qual tipo de dieta a Para suplementação... emagrecimento ou para hipertrofia? Porque depende muito de suplementação de vitaminas ou de proteínas, de carboidrato. O que acontece? Eu montei um plano alimentar para a Jéssica, por exemplo. Eu quero que ela bata aquela quantidade diária de proteínas, né? Coloquei leite, coloquei ovos, e ela não está conseguindo bater essa meta. Aí que eu vou entrar com suplementação para você. Não adianta prescrever lá um whey protein para você se não tem essa necessidade, né? Se ele não é um atleta, por exemplo. A gente tem que bater. O que acontece? Chega muito adolescente no consultório, às vezes eles não fazem nem o básico da alimentação e quer suplemento. Não, quer suplemento, eles acham que isso que vai resolver o problema da vida deles. E não é bem assim. O whey protein é uma proteína do soro do leite, né? O que a gente bate às vezes com a alimentação e não tem a necessidade de eu colocar. Se eu ver que ele conseguiu adequar o básico, fazer o básico que eu preciso, e a gente quer ver mais evolução, de aumentar o músculo, aí eu coloco um whey e uma creatina, que pra mim é o que serve. Que não é bomba, né? Porque às Sim, vezes as não. pessoas acham que Ai, suplemento. nossa, não. Suplementação é, nossa. E o que eu gosto de passar bastante também é ômega 3 e vitaminas, porque às vezes a pessoa não come tanto que precisa de salada por dia. No meu caso mesmo, eu não como feijão e eu preciso desse ferro. O que eu faço? Eu suplemento daí com vitaminas para bater minha quantidade diária. Então aí que a gente vai entrar com a suplementação. Preciso conhecer a pessoa, porque às vezes ela vê só um marketing lá. Ah, porque tal pessoa está tomando suplemento e ela tá com aquele corpo. Mas e a tua alimentação? Né? Como que está sendo? Será que precisa mesmo desse suplemento? A pessoa necessita e às vezes ela nem precisa, né? Então, E falando em suplemento, tipo assim, o suplemento também ajuda na questão de emagrecimento, assim ou não? tem também, é a questão da proteína, né? A gente bate só a recomendação diária de proteínas. Então, por exemplo, tem 3 tipos de whey protein: o isolado, o hidrolisado e o concentrado. O concentrado ele tem um pouco mais de carboidratos, então assim, eu passaria para um paciente que quer hipertrofia, que quer ganhar músculos, né? Por exemplo, hidrolisado e isolado, que tem intolerância ao glúten, à lactose, ou que tem mais quantidade de proteínas e menos carboidratos, esse eu já passaria para um paciente que quer emagrecimento. Entendeu? Aí a gente conta pelos cálculos de calorias. Por isso que precisa de uma nutricionista. Para orientar, porque às vezes a pessoa vai comprar e não sabe nem o que está comprando, vai lá na internet, lá, pesquisar, eu vou tomar. E não vê, às vezes ela tá tomando mais calorias do que proteína. Aí ela não vê efeito e culpa o suplemento. E às vezes não é assim. É saber escolher e saber estudar certo o suplemento. Aquilo que o teu organismo está precisando, Isso. né? Legal, É gente. saber. Legal, gente. Olha aí, quanta coisa legal. Né, Janete? A Janete só tá observando. Eu tô ouvindo. Tá pegando todas as dicas. Tá anotando. Aproveitar, né? Porque Anotem aí. não é todo dia que a gente conversa com uma pessoa que entende sobre isso. O Alex, que é da Sunap, já esteve aqui no nosso Ação Cast. Um abraço aí, Alex. Ele tá falando que o Sunap vai bem na dieta. Vitamina C é o Sunap, eu gosto. Ah lá, Eu gosto do rótulo dele, sim. Aí, ó. legal, Fica gente. Fica a dica. Fica a dica aí, né? Que o Sunap
vai bem. Em relação ao açúcar, ai meu Deus, esse é o mais desafiador, né? O açúcar tem muitos vilões. Exatamente. Falar, eu como muito açúcar, como muito doce, mas o carboidrato também no organismo vira açúcar, né? Ele vicia, né? Todo carboidrato no final ele vira açúcar, principalmente o carboidrato simples, que é que vai absorver rápido. Que é o arroz, Isso é batata, sim. batatinha. Se eu falar, eu vou comer uma batata, vou comer uma fibra junto. Tudo eu gosto de colocar fibras, saladas, para não ter essa absorção rápida, porque a absorção mais lenta e também melhorar a questão intestinal da pessoa. Mas assim, qual o melhor açúcar pra gente comprar? Todos os açúcares pra mim têm a mesma caloria, tá? Tudo bem, tem caloria, não é que você pode comer à vontade. Mas o açúcar demerara, por exemplo, ele tem nutrientes que o açúcar cristal não tem, por exemplo. Se você, mas eu nem sou diabético e quero tomar adoçante do que açúcar. Eu não vejo tanta necessidade disso, sabe? Então assim, escolher qual o melhor adoçante. Com estévia ou sucralose, desde que a pessoa seja diabética. Se você não é diabético, não tem por que você colocar o adoçante em tudo, porque aí você vai ver a questão do sódio também. Você está aumentando a pressão e você não está entendendo a questão também do adoçante. Então, o que a gente cuida? Tudo da quantidade, né? A gente tem que equilibrar. Faz até meme, né? Que quem toma café sem açúcar não é gente. Não é gente, toma cuidado, mantém distância. Porque assim, eles falam, faz até meme na internet, não sei. Mas assim, o café, eu percebo assim, lógico que eu tomo café com açúcar, mas eu aprendi também, né? Nesses cursos que eu fui muito treinada de muito humana, eles todos os cafés sem açúcar. Mas eu percebo assim que quando eu sou cafezeira, gente, amo café, nossa, gente. Eu me policio, que também o exagero faz mal, né? Mas eu percebo que quando eu tomo muito café e ele tá com açúcar normal que a gente usa em casa, eu percebo que me dá tipo a queimação, azia, não me faz bem. Tem gastrite? Não, nunca tive, mas eu percebo que quando eu tomo muito café, me exagero, me dá. Essa questão também. Porque assim, você tomar uma quantidade pequena, toma café só de manhã com açúcar, às vezes não tem problema, não vai atrapalhar na tua dieta. Tem vários pacientes que tomam, eles não conseguem ficar sem. Um litro de café. Então tem paciente que toma café todo dia com açúcar e no final ele emagrece, né? Porque tá cuidando da outra quantidade de carboidratos durante o dia também. E essa cafeína também, às vezes, só de manhã, às vezes ela ajuda também a pessoa. Mas o que não pode? Eu não acordo se eu não tomar um café, não fico bem. Isso aí já não é muito normal, a gente tem que investigar. Porque assim, a pessoa fala, nossa, eu tenho que dormir depois do almoço. Não é normal a pessoa ter que dormir depois do almoço, né? Ela tem essa necessidade disso. Então é alguma coisa que a gente tem que investigar também. Né? Como que tá os níveis, né, de vitaminas no corpo, então fazer uns exames pra gente notar isso. Olha que legal. É bem interessante o que você falou, Lance, porque isso faz muito tempo eu tinha muito sono, mal-estar depois que eu almoçava. Sabe? O negócio falou, tipo, um sono, nossa, uma leseira, como que eu Se falta de alguma vitamina no teu corpo, você não tá percebendo. Sabe o que eu descobri? Foi isso, e eu descobri que eu tava tendo intolerância ao leite. Sim. E o leite que eu tomava, né? Eu sou, mas hoje eu não tomo mais. E você, eu perguntar se toma em cima da lactase? Não, mais nada do leite. Às vezes, se eu comer o queijo, que é do leite, não me faz mal. Mas é o leite mesmo. O leite, ali, se eu tomar, me dá esse mal-estar, no estômago, sabe? Uma coisa ruim. Daí de manhã a gente tomava bastante xícara de leite. Será intolerância? O médico, eu fui no gastro, né? Ele fez os exames e era isso. E é o glúten também? É assim ou não? Não, só o leite. Só o leite, só lactose E mesmo. porque, assim, eles pelos estudos aí, tantas pessoas, acho que tem aumentado, né? Essa questão do leite aí de intolerância, alergias. Quando a gente é criança, a gente tem mais enzima da lactase no estômago, né? A lactase que vai digerir a lactose do leite, por exemplo. Quando a gente cresce adulto, as pessoas falam que a gente não precisa de tomar leite, né? Porque aí a gente vai diminuindo essa enzima da lactase no nosso estômago, já não tem mais. Só que algumas pessoas ainda têm, algumas pessoas não têm mesmo, que nem no teu caso, e sofrem dessa intolerância à lactose. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, adulto, de tomar muito leite. Eu não sou contra tomar o leite, porque eu acho que bate recomendação de proteínas, né? A gente fazer uma vitamina, fazer uma coisa, eu acho que o leite ajuda demais.
de eu não tomar muito leite, mas eu gosto de passar. Então é mais por essa enzima mesmo no estômago, né? Então criança pode ver o estômago tranquilo. Eu como assim, igual vitamina. Eu faço, né? Porque vitamina se faz com leite. Daí Uhum. eu faço, daí eu não exagero, sabe? Você usa o zero lactose? Zero, eu como, faço, tomo tipo menos. Mas não faz mal, não. Eu acho que foi a quantidade. Eu gosto da quantidade. Gente, eu nasci na roça. A gente tomava o dia inteiro leite, daí a gente tem. E escolher um bom leite também para comprar, porque às vezes a pessoa não sabe nem a diferença de um leite integral com semi para um desnatado. O integral é 5% de teor de gordura, o semi-desnatado 3% e o desnatado é 0,5% de gordura e proteína lá em cima. Só que se eu pego uma pessoa que é acostumada a tomar o leite integral e eu falo para ela trocar para o desnatado de uma vez, ela vai sentir que tem um gosto de água. Ela não vai querer muito, então o que eu faço? Troco para o semi-desnatado até ela acostumar e depois a gente muda para o desnatado. E isso vai levar, por exemplo, 21 dias, que é 21 dias para o nosso organismo acostumar com o novo paladar. Depois que ela acostumou, a gente vai trocando, sabe? Tem pessoas que não conseguem ficar sem leite, então eu faço essa, né, aos poucos para ir diminuindo. Exato, né? Sim, eu escrevo para adulto, né? Então a gente sempre cuida bastante disso. Pega a dica aí, gente, manda pro pessoal, porque tem uma aula de nutrição aqui hoje. Tem muita coisa bacana que a Larissa tá falando aqui. Tá falando sobre adaptar, né, o paladar. Porque às vezes a pessoa assim, a vida toda foi assim. A vida toda foi assim na minha família. Meus pais, meus avós. Eu cresci assim. Só que a gente tá em uma geração diferente, né, Larissa? Que como eu disse, está tendo alergias, muito mais assim, eu sou intolerante a isso, eu não posso comer isso. E antes não era assim, né? Era muito raro se ver isso, né? Sim, começa desde criança. Às vezes tem uma criança ali, a pessoa tá ali tomando refrigerante, a criança tá olhando. Gente, a criança ela não tem vontade, ela tem curiosidade. Às vezes a criança nunca tomou e você quer oferecer achando que ela tá com vontade, ela não conhece aquele gosto, né, o paladar. E às vezes você vai viciar o paladar da criança, gente, é muito fácil, depois é muito difícil de você tirar esse vício que cria. Então daí já cresce adultos com alergias, como você falou, com outros problemas também de saúde, mas é o próprio adulto incentivando a criança, né? Sim. E aí a questão também que hoje tem muito mais industrializada, porque na época de pais, avós aqui, era tudo em casa, né? Colher arroz, feijão, a carne, tudo isso, Era mais natural. Era tudo tinha menos agrotóxico e também menos industrializado. Quase não se comprava nada, né, no mercado. Não tinha esses supermercados grandes que hoje vem tudo ali enlatado e pronto, né? Por exemplo, hoje em dia o almoço brasileiro é de 1 hora, 1 hora e meia que a pessoa tem de almoço. Ela não quer chegar em casa e preparar uma coisa ali, é até fácil para ela fazer, mas ela só quer descansar. Aí ela vai no mais fácil que tem para fazer ali rapidinho, para já comer e já voltar a trabalhar, entendeu? Por isso que eu falo, às vezes, se ela não tem muito tempo, ela se planejar no fim de semana, né? Preparar, deixar já lavadinha a salada e aí deixar mais prático para fazer. Isso ajuda muito. Na verdade, tudo é um planejamento, né? Se você for reparar, você tem tudo que você precisa planejar. Se você se planeja, se você se organiza, às vezes eu coloco lá no meu store assim, o planejamento da semana. Você precisa ter essa consciência. Se você levar no bolo, empurrando com a barriga, atropelando tudo, os resultados teus vão ser piores. Quando você organiza, até a própria alimentação, quando você dá uma organizada naquilo que você vai fazer, fica muito mais prático, os resultados são melhores, você se alimenta melhor, né? Você come melhor. Exatamente. E a questão dos lanches, né? Falando igual você falou, que às vezes nós, enquanto pais, né? Hoje eu não tenho mais filho pequeno, mas para os pais que têm filhos pequenos, nessa correria, igual você prefere um lanche, uma pizza, e vai incentivando a criança essa má alimentação. Igual você falou, quando chega maior, quer voltar e come bem, né? Exatamente. Você aí quer que o adolescente come frutas, verduras, cuida da alimentação, mas a vida inteira incentivou a ele. criança. Exatamente. Então os pais têm que tomar muito cuidado, principalmente quando tem crianças pequenas, em relação a o que você está passando para eles, né? A criança vai mais de exemplo do que não adianta nada. Filho, come isso aqui enquanto você está comendo uma coisa. Gente, a criança fica curiosa, Com certeza. E a gente tem que
que hoje a gente tem essa praticidade. Hoje a gente tem geladeira, tem freezer. Antigamente não tinha. Então, ou então era uma família muito grande. Se matava um frango e comia naquela refeição. Exatamente. Hoje você pode, né, comprar pronto, já congelado, em pedaços. Então você tem um congelador, um freezer, você guarda, né, você resfria. Então não precisa comer tudo hoje. Né? Você consegue fazer e consegue se programar para amanhã, né? No domingo à noite, muitas pessoas fazem isso, né? Fazem a marmita da semana toda, que ajuda na dieta, né? Quem segue aí regradinho. Então tem muita facilidade, a gente sabe que tem muita facilidade que talvez não seja muito boa para a saúde, mas em contrapartida tem muita coisa boa assim que veio e vem, né? Para ajudar a gente a ser uma pessoa mais saudável hoje e amanhã, né? Porque o que a gente faz hoje vai refletir amanhã, né, Larissa? A questão do sedentarismo também, né? Hoje em dia é tudo muito mais prático. A gente vai no mercado ali na esquina, a gente quer ir de carro, ao invés de fazer uma caminhada, a pé. Às vezes o vidro do carro que a gente não fecha mais a mão, sempre no botãozinho. Ficou tudo muito mais fácil, né? O brasileiro acostuma. Sendo cômodo, né? Muitas coisas vamos levando para a zona de conforto que talvez é prejudicial, né? E como a gente está no mês das mulheres, acredito que você atenda, né? Muitas mulheres e já a mulher tem, a gente tem que falar um pouquinho disso. Hoje já tem mulher aqui, né? Olha só, gente. Jefferson que não trouxe, mas ele arrasou. Jefferson que lute no meio dessa mulherada, quando ele tá aqui. Mas a gente sabe que a rotina da mulher, né? A mulher tem que ser a Mulher Maravilha, tem que dar conta de tudo, tem que ser o povo, tem que dar conta de casa, trabalho de filhos, né? Estudo, isso e aquilo. E a gente sabe também que é mais difícil pra ela fazer a dieta. Por quê? Ela faz a comida. Então. Né? Como que uma pessoa faz uma comida e não come? Então tem que ter um psicológico muito bom. Talvez até uma criança ali na barra da saia de teu marido pedindo o almoço. Nossa, muito importante isso que você falou. Exatamente. Como que você traz, né, essas mulheres, como você trata, porque não é só alimentação, tem muito psicológico ali, né? O emocional. Sim, eu falo, a nutrição e a psicologia tem que trabalhar junto. Né? Porque a mulher ela tem que pensar que ela tem que se cuidar também, né? Cuidar dela. Então, assim, é bem isso que você falou. Essa sobrecarga, né, de muitas responsabilidades, às vezes ela não se cuida tanto, mas hoje em dia eu vejo que a mulherada já está um pouco mudada, né? O poder feminino aí, nossa senhora. Crescendo. Vai vir e também, né? Isso aí. Eu vejo assim que, desde que eu entrei para a área de terapias, desenvolvimento humano, o quanto que o corpo, igual a Alice falando, né? A parte emocional, o corpo, a nossa essência tem que estar caminhando juntos. Sim. Então eu vejo assim, eu falo muito por mim, eu fui sempre péssima na alimentação, odiava a atividade física, eu ainda vou como diz, no ódio às vezes, mas a gente brinca assim, mas a gente sabe que a importância disso tudo, cuidar da alimentação. Às vezes eu em casa eles começam a comprar muito refrigerante, eu já dou uma brincada e falo, opa, Se comprar, eu tomo, você pensa. então você parar com isso. Então, assim, a gente tem que estar se policiando sim e cuidar, né, mesmo as mulheres. Eu vejo que as mulheres, igual a gente falou, as mulheres, elas precisam ter esse olhar para elas, né, de cuidar da alimentação, praticar sim uma atividade física. Hoje não pode dar desculpa que não tem dinheiro, dá sim para cuidar da alimentação sim. Uma caminhada no lago, gente, ela vai fazer uma diferença. E olha a Clarice falou, não precisa às vezes eliminar tudo, eu vou ter que comer aquelas comidas caras, não. É você só diminuir, né? Comer frutas. Hoje a gente ganha tantas coisas às vezes também, então dá sim, você que está nos assistindo aí na rádio, dá para cuidar da alimentação, dá para dar uma diminuída na fritura, beber líquido, diminuir o refrigerante, faz uma limonada. Nós vivemos numa terra tão rica, né? Sim. Porque qualquer casa que você olhar, que tem quintal, nasce o pé de mamão sozinho, nasce o pé de abóbora sozinho. Quantas mangas nós temos na nossa cidade, principalmente na região das cidades pequenas. Então, é muito rico em alimentação saudável, né? Em questão das frutas e verduras que nascem sozinhas. O almeirão, por exemplo. Até fundo de casa, no meio do cafezal, então nós somos muito ricos nessa parte, né? Então dá para cuidar sim da alimentação, então não dê desculpa, né? São muitas desculpas, né? Não dê desculpa, igual a gente falou, dá para fazer uma caminhada, entra na academia. Hoje nossa cidade tem aí
né? Um eco de academias muito bem conceituados, com profissionais maravilhosos, então dá para entrar. Então, assim, não tá sem dinheiro, vai caminhar no lago, a gente tem um lago, dá pra fazer, não quer ir no lago, vai no quarteirão da casa, não tem desculpa. Já faz uma diferença. Isso, porque a gente às vezes usa a muleta mesmo. Eu não tenho, academia é caro, isso é caro, assim, eu não posso. Ou não vou fazer, né, uma consulta com a nutricionista porque a alimentação que ela vai me passar, né? Leite lá da Índia, é um negócio importado. Não é comida de verdade, né? Exatamente. Que é o básico, arroz, feijão, é comprar a verdura e a fruta da Gente, erva. é a alimentação da feira. Né? A alimentação saudável, você vai encontrar tudo na feira da nossa cidade. E é igual a Janete falou, né? Nossa cidade, por ser interior, né? Uma cidade pequena, a gente tem essa facilidade de ter tudo mais fácil, mais barato. Ganha uma rodinha, ganha um quiabo, né? Um McDonald's aqui na cidade. Graças a Deus eu tenho, ó. Vamos comer aqui. Se você tinha aqui, Eu acho que o pessoal de cidade grande sofre mais com a alimentação do que a nossa cidade pequena. eu vejo assim, ali minha sogra tem a mendinha dela, ela ganha tanta verdura, menina, tanta coisa, já pessoal, a gente nem vê. Se te traz, eu adoro, a gente continua fazendo. Eu adoro, ela divide comigo, então assim, a gente tem essa possibilidade, igual essa cidade grande que não tem. Eles não mais correria ainda, mais shopping, tem um monte de. Eu já vi também, assim, até em cidade grande, tem também, porque já tem aqueles pacotinhos congelados, já vem até picado pra fazer uma sopa de legumes. É só procurar, né? Na verdade, é que às vezes o que chama mais atenção, no caso a gente tá falando McDonald's ou uma empresa não mais conhecido, porque tem uma propaganda na TV, uma Coca-Cola, tem uma propaganda na TV, não tem de água, né? Chama atenção, né? Parece uma criança. Isso. Eles colocam lá o lanche e tal, que vem com brinquedo. A criança vai com brinquedo, mas tem que comprar o lanche, ela tem que comer, que é uma gordura saturada. Então, influencia, né? E não é algo assim esporádico. Claro, eu vou uma vez num ano, uma vez no mês, a cada 6 meses. Principalmente quem mora nesses grandes centros, é todo dia, toda semana, tem toda hora fácil pra pra eles, eles tá? o acesso. Nível. Então as facilidades às vezes ajudam, mas às vezes atrapalham, né, também. E aí causa o quê, né, Larissa? Essa questão da alimentação. Aí começa a obesidade. Desde pequena sofrendo com isso, né? E eles também tem o tal do iFood também. Não, é isso, fazer uma coisinha ali, né? deixa eu pedir, Porque na pandemia, né? E robô. Hoje em dia Facilidade, né? E a pandemia acho que acelerou muita coisa, tanto pro lado saudável, mas quanto para esse lado rápido, né? De comida pronta. E você teve mais procura ali, né? Nas suas consultas com o período pandêmico? Sim, parecendo o fim do ano, né? Que aparece pacientes em dezembro querendo um milagre ali para emagrecer. Isso mesmo. Foi acontecendo na pandemia também, porque no final da pandemia, né? Eu acho que o cômodo de ficar em casa e as pessoas de. Não sei se foi preguiça de fazer também. Foi só comendo. Acho que a pessoa não foi vendo, né? Porque a maioria ficou muito em casa, não tinha festa, não tinha lugar pra sair. Vai fazer o quê? Só pedia pra comer em casa, foi comendo, né? Foi saciando a ansiedade muitas vezes, né? Que acho que é outro problema. A compulsão alimentar, né? Aconteceu isso com muitas pessoas mesmo. Que a pessoa desconta na comida, né? Desconta na comida. Doutora, e assim, na época do inverno, né? O inverno é difícil. Feijoada, Chocolate, tinha falado isso, né? Porque já estamos se aproximando do inverno. Como é difícil no inverno, né? E eu, assim, particularmente, eu gosto muito de legumes e verduras. Amo. Não consigo fazer uma refeição sem. Porém, no inverno, Já não é eu nem chego perto. Aí, como que fica a situação nossa, doutora? De deixar pronto, preparado. E também caldos, né? Ela falou da questão do mercado. Gente, se a gente não comprar e não tiver em casa, você não vai comer. Você vai comer o que tem em casa. Você fala, eu vou esconder um salgadinho, uma bolacha recheada lá no armário, que eu não vou comer. Se dá aquela vontade de doce, você vai lembrar que tá lá, você vai atrás pra você comer. Não adianta. Então é importante, já começa desde a compra do mercado. Né? Você não ter em casa e fazer as escolhas mais saudáveis para você comprar. Ter ali disponível. A gente faz trocas, né? No inverno você gosta de comida mais quente, né? Sim, faz uma sopa ali de legumes, né? Com um franguinho desfiado. Então, né? E a feijoada? Aí você quer aquele macarrão de panela, lasanha, ó.
Com certeza. Você viu que os infartos acontecem muito mais no inverno, Sim. né? Se eu estiver errado, você me corrige aí. No inverno ele é mais perigoso, eu acho, nesse sentido, Com né? certeza a pessoa, aquela que é acostumada a levantar cedo pra ir na academia. Às vezes o frio, ela hoje eu não vou. É. E daí ela já não se exercita, ela não gasta essa energia e ela vai consumir Sim. né, o excesso de comida, então. Eu vi uma vez acho que foi no Instagram mesmo, nas redes sociais, assim, tá chovendo, tá frio, eu não vou na academia, não vou fazer isso. Aí a pessoa pergunta, né, pra outra, mas quando tá assim, frio e chuva, você não vai trabalhar? Né, trabalho não é todos os dias, então se você tá fazendo uma alimentação, se você vai na academia, Exatamente. você vai, né, faça chuva, faça sol. E aí por que você dá essa desculpa pra cuidar de você, do seu corpo? Então faz sentido mesmo, são os puxões de orelhas assim, que a internet se nos policiar traz, nisso. mas, né, são muito bacana mesmo. E eu acho que a gente já tá quase pro final, passou rápido. Beleza. A gente começa aqui e vai embora se deixar, mas a gente pode, né, trazer uma parte 2 aí, Sim, porque tem muita se coisa quiser. pra falar, né, de nutrição. Separar umas perguntas aí, a gente vem. Com certeza. Mas antes da gente finalizar aqui, eu já vou dar uma lembrancinha pra você, Larissa, um agradecimento, tá? Que Da linda! Sudeste, Obrigada, por você ter gente. acreditado e confiado em nós, né? Porque se vocês, né, você, todos os convidados já passaram e vão passar, não acreditassem em nós, não estariam aqui, né, pra contar da vida, contar da trajetória, passar dicas tão importantes que eu tenho certeza que talvez alguém que tá ouvindo vai ouvir, não tinha esse conhecimento, tanto nós aqui também, muitas vezes a gente não sabia. E ela tá recebendo esse conhecimento hoje de graça. Se ela tiver acesso à internet, né? Então a gente quer te agradecer. Tem algo aí saudável pra você, tá? Um chocolatinho. Vou colocar lá. Ai, gente, muito feliz. Nossa, tô muito grata e feliz de estar aqui. Como eu falei, o microfone não é meu forte, né? Eu não puxei com meu pai e com meu irmão. Como assim? Vamos lá, né? Eu já não tenho uma voz muito bonita igual a deles, igual a de vocês. Nós também estamos aprendendo. Fiquei muito feliz mesmo, gente. Muito obrigada, viu? E antes da gente terminar o nosso programa, deixa uma mensagem para as mulheres, deixa qual ação assim, que mais impactou sua vida. Uma mensagem assim, para essas mulheradas que estão nos assistindo, para os homens também, né? Mas foi o mês de março, né? E hoje nós estamos numa equipe forte aqui de mulherada. Exatamente. Então, assim, eu falo que sempre que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Então, assim, procurar se valorizar mais, se cuida mesmo que a gente é cheio de responsabilidades, mas pensar mais nelas, né? Isso eu acho que vai ajudar muito. Isso aí. Com certeza, né? Agradecer também a Janete, que hoje nos salvou, né? Como a Glaucia falou, a gente vai aprender a mexer aqui também, né? Vai sim. Mas que bom que a Janete está disposta sempre nos ajudar, né, Janete? A Janete faz o programa antes do nosso, pra quem não sabe, fica ligadinha aí e assiste o dela também. A Janete tem voz de locutora, né? Nós estamos aqui porque a gente vê com a cara e a coragem e falou, vai com essa voz que Deus deu mesmo. Agora a Janete já nasceu com dom, coisa que a gente faz muito tempo, e ela tem essa voz maravilhosa, já que ela nasceu no programa de rádio. A minha filha que hoje tem 22 anos, né? Quando ela tinha 4, ela falava assim, o pessoal perguntava, o que sua mãe faz, né, na escola? Minha mãe é faladora. Faladora. Nós aqui no Ação Cast também quero agradecer a todos que participaram aí na rádio, ficou ligadinho aí com nós. Então até próximo sábado, outro convidado muito legal que vai estar aí com a gente, outra mulher de peso aí que vai estar falando com a gente. Então fica ligadinho e curte nossa página no Instagram, Ação Cast, depois tem o canal do YouTube também, então vocês ficam ligadinhos aí. Isso aí. Agradecer, né, a rádio, ao Vilmar, todo o pessoal que trabalha está aqui, o Elton Jones, que foi o nosso primeiro, né? Ele por acreditar em nós, foi nosso convidado também. Então um abraço, um beijão para todo mundo aí, gente. Até a próxima. Deixa eu aproveitar, né, o horário de vocês. Eu quero deixar um abraço muito carinhoso pro meu amigo, que é o seu pai, doutora. Valentina, né? Valentina, meu amigo de muitos anos, né? Um abraço pro senhor, meu querido, pra sua esposa, pra toda a sua família. Verdade, um abraço pra Rose também.
É a Rose, né? Valentina, toda a família aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, Até a obrigada. próxima. Tchau, tchau. Isso aí.